adianta o inimigo levantar. Ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação, eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. Eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou aqui é a primeira dentro dama da casa da serva dele. Eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2, o ano é 2022 e o número dele é 22 e na casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2 e disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui. E o Senhor está honrando. E a vitória é nossa. Olha isso. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se é verdade, quando vai o se Senhor cumprir. me disse, escreve o nome dele. Eu escrevi. Mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não, tá faltando, escreve outra vez. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Eu disse, é o segundo, porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Você acredita Aleluia! em profecia? Aí o Senhor me perguntou o segundo sobrenome dele. Eu disse, Bolsonaro. Eu disse, o Espírito Santo me perguntou B. Qual é o número do B no abecedário? Eu disse 2. E o Senhor me disse, e o número do Brasil? Eu disse, começa com B. É 2. O Senhor, 22. Assim na terra como no céu. Senhor, renova as forças da tua serva. Da graça, da vitória, da força, da sabedoria. Toma Bolsonaro nas tuas mãos. Protege, circunda. Olá, meus queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. É o que eu desejo aqui de todo o meu coração, que a paz do nosso Mestre Jesus venha reinar sobre os vossos corações, que os ânimos venham ser acalmados, né? Depois de tudo que passamos aí, fim de eleição, tantos problemas, tantas discussões, família se levantando contra a família, não é verdade? Mas graças a Deus que tudo acabou e tudo aconteceu conforme Deus, com a tua onisciência, já sabia. Meus queridos, mais uma vez eu quero expressar aqui bastante a minha tristeza. Vocês acabaram de ver, vocês acabaram de assistir e ouvir aí o que fora dito por essa profeta, que diz ser profeta de Deus, que diz que o Espírito Santo de Deus te revelou que Bolsonaro iria ganhar, que seria o número 2 e 2 e tanto 2, e falou tanto 2 até parar no 22, até falar que a letra B é a número 2 do alfabeto, que o Messias é o número 2 da sucessão, que o Brasil começa com B, também é 2, então seria o 22 que ia vencer pelo sangue de Jesus. Eu fico triste porque, ao meu ponto de vista, essa profeta aí chamou o Espírito Santo de Deus de mentiroso. E o que diz em João 8,44? Que mentiroso é o diabo, que ele é mentiroso e pai da mentira. Então, se foi o Espírito Santo de Deus que falou com esta profeta, duas coisas podem ter acontecido. Ou o Espírito Santo de Deus se enganou ou ele mentiu. E como é que o Espírito Santo de Deus vai se enganar ou vai mentir? Se ele é santo, ele é puro, ele é a verdade, conforme diz João 16,13. Ele é o Espírito Santo, ele é a verdade. Em Mateus, eu vou ler a palavra de Deus com você. Vou abrir aqui em Mateus capítulo 12. Vamos ler o versículo 31. E o que está escrito em Mateus 12, 31? Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada, nem neste século e nem no vindouro. Essa profeta acabou de
falar uma grande blasfêmia contra o Espírito Santo. Não estou dizendo aqui que ela vai perder a salvação, que ela não vai ser perdoada, porque eu vou aqui uma hora com o tempo, em nome de Jesus, né, pela graça de Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo, explicar para vocês qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo que realmente não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é um único ato isolado, é uma sucessão de atos, de erros, de falhas, de mentiras que põem o Espírito Santo como autor. Por exemplo, quantos profetas aí profetizaram que Lula ia ganhar? Ah, então eles foram usados pelo Espírito Santo. Não foi. Nem os profetas que foram aí, que falaram que o Lula ia ganhar, foi usado pelo Espírito Santo, e menos ainda os profetas que falaram que Bolsonaro ia ganhar, foi usado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não veio para revelar quem vai ser eleito presidente, não. O Espírito Santo, o papel dele é nos consolar, mas acima de tudo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, o Espírito Santo tem essa função, testificar de Jesus para nós, testificar do amor de Deus para nós e convencer a mim e a você de que somos falhos pecadores, que precisamos buscar a justiça para que sejamos absolvidos no dia do juízo. Por isso ele veio para testificar do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, nem profeta que profetizou vitória de Lula e nem profeta que profetizou vitória de Bolsonaro foi usado pelo Espírito Santo. Isso aí são tudo falsos profetas, profetas fake news. Tá bom? Então, Mateus 12:31 fala, né, que todo pecado e blasfêmia terá perdão, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesse século, nem no vindouro. Mas eu repito que esta profeta aí não está condenada pelo que ela falou, jamais. Só que ela precisa voltar às raízes da palavra de Deus, voltar à pureza da palavra de Deus, se converter, se arrepender e pedir perdão e buscar a face de Deus em verdade e em espírito, não com essas mentiras aí, entregando essas profetadas, não. Veja bem, ela fala bem claro que Deus revelou para ela o número 2. Foram tantos 2 para poder terminar no 22 que é de encabular. Aí ela chega a dizer o seguinte, que o Espírito Santo de Deus falou para ela falar o nome do Jair por completo. Ela falou Jair Bolsonaro. Ele falou, não, tá faltando parte, fala de novo. Aí ela fala Jair Messias Bolsonaro. Aí ela diz que o Espírito Santo falou para ela, falou assim, qual é o lugar de Messias? O segundo, número 2. Jesus é o Messias, que é Jesus, é o número 2 da sucessão celeste. Tá aí uma grande blasfêmia. Eu vou te provar que essa mulher blasfemou quando ela diz que o Espírito Santo de Deus falou para ela que Jesus é o número 2 da sucessão celeste. Eu vou provar para você, não vou deixar Jesus te provar, tá bom? Jesus Cristo, o Senhor, vai te provar que ele nunca foi e nunca será o número 2, tá bom? Olha o que está escrito, quero ler com você, o livro aqui. Primeiro eu vou para Romanos, tá? Eu vou ler Romanos 14:11 para você entender uma coisa, eu vou te explicar. Romanos capítulo 14, versículo 11, como também Filipenses 2:10. Romanos 14:11 está escrito assim, porque está escrito, pela minha vida diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Qual o joelho vai se dobrar diante de quem? De Jesus. Qual joelho? Todo joelho. E olha o que está escrito em Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aonde é que Deus está? Deus está no universo total. Ele preenche o universo, porque ele é onipresente. Mas aqui está escrito que ao nome de Jesus é para se dobrar todos os joelhos dos que habitam nos céus, na terra e debaixo da terra. Talvez nenhum pastor nunca falou isso para você, ô profeta. Você que profetizou dizendo que recebeu a visão do Espírito Santo, a revelação, que Jesus é o número 2. Para você que nunca ouviu um pastor te falar isso, eu vou te falar aqui agora, tá? Até o próprio Deus que habita nos céus, se dobra ao passar diante de Jesus, ele se dobra ao passar diante do Espírito Santo, o Espírito Santo se dobra ao passar diante de Jesus e diante de Deus, e Jesus Cristo se dobra quando ele se passa diante do Espírito Santo e diante de Deus, porque são 3 seres distintos que têm a mesma glória, a mesma majestade, a mesma onisciência, a mesma onipotência e a mesma onipresença. Você já ouviu isso, ô profeta?
que todo joelho dos que habitam nos céus se dobra diante de Jesus? Você já ouviu isso? E outra coisa, você disse que o Espírito Santo falou para você que Jesus é o número 2 na sucessão. Preste atenção no tamanho da blasfêmia que você falou, minha irmã. E arrependa-te, peça perdão a Deus, porque quem te falou isso aí foi o Espírito de Satanás, não foi o Espírito Santo, não. Vou te falar bem claramente que Jesus vai te revelar isso. Jesus vai te revelar agora que quem te falou isso aí foi o Espírito de Satanás, e não o Espírito Santo. Olha o que está escrito aqui. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Quem está falando isso aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré, o profeta. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Opa, ele não está falando que ele é o segundo. Ele está falando que ele é o primeiro e o derradeiro. Vamos aqui agora também, quero ler aqui com você, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Mais uma vez, Jesus Cristo fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Apocalipse 2,8, o que está escrito em Apocalipse 2,8? Jesus Cristo falando de novo. Olha o que está escrito em Apocalipse 2,8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quem é que foi morto por você, profeta? Quem é que veio a esse mundo, sofreu, foi humilhado, açoitado, coroado com a maldita coroa de espinho, crucificado, morto, sepultado e ressuscitou? Quem é que foi morto e reviveu? Não foi Jesus Cristo não, ô profeta? Olha o que Jesus está falando. Vou repetir o texto para você, Apocalipse 2,8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro, não está falando do segundo. Não está falando do segundo, que esse espírito aí maligno revelou para você não, que Jesus é o segundo, não. Está falando que aqui Jesus ele é o primeiro e o último, que ele foi morto e reviveu. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Deixa eu ler com você aqui, em nome de Jesus, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Você sabe o que está escrito? Olha o que está escrito. E eu, João está falando agora, o servo do Senhor João. E eu, quando o vi, caí aos teus pés como morto, e ele pôs sobre mim a tua direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Com quem é que João estava falando? Não era com Jesus? Outra coisa, deixa eu dizer algo para você aqui. Em João capítulo 1, versículos de número 1, 2 e o 14, Jesus Cristo fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, para ele, mediante ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 14 de João capítulo 1 está escrito assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então põe Jesus no lugar da palavra verbo. E vamos ler de novo João capítulo 1, versículo 1, 2 e 14. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quem se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Então vamos pôr Jesus Cristo na palavra verbo. No princípio era Jesus Cristo estava com Deus, Jesus Cristo era Deus. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 14. E Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele era Deus, ele é Deus, ele será Deus eternamente. Hebreus capítulo 1, versículo 13, fala bem claro. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu. De quem que está falando ali? De Jesus. Chamando Jesus de Deus, falando que Deus ungiu Deus. Por quê? Porque Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ô profeta, em nome de Jesus, tem misericórdia, arrependa-te.
Arrependa-te. Eu não estou aqui para defender, como sempre, eu não estou aqui para defender a eleição, porque eu vou dizer algo para você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer a nós, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Ele não veio para ficar revelando quem é que vai subir para a presidência, não. Então todos os profetas aí que disseram que foi revelado pelo Espírito Santo que Lula ia ganhar, é falso profeta, é profeta fake news. Todos os profetas que disseram por aí que o Espírito Santo revelou para eles que Bolsonaro ia ganhar, é falso profeta, é profeta fake news. Se algum espírito falou com esses profetas, foi o espírito satânico, não foi de Deus. Não foi o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não está aí para ficar profetizando eleição, não. Ele está aqui em nossos meios, ele é o nosso guia, ele é o nosso consolador, que testifica de Deus e de Jesus para nós, ele é a testemunha fiel de Jesus Cristo, aquilo ao qual Jesus Cristo falou, não vos entristeçais, eu não vos deixarei só, eu subirei ao Pai e eu rogarei a ele para que vos envie o outro consolador, para que estejais convosco até a consumação do século. Ele testificará de mim, não falará de si próprio. O trabalho do Espírito Santo é nos levar ao arrependimento. O trabalho do Espírito Santo é nos levar aos pés de Jesus. E não ficar usando profetas falsos, dando profetadas de eleição, não. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, que Deus tenha misericórdia deste povo, dessa nação e de todas as outras demais nações, porque não importa quem subiu lá para governar o país, ele vai governar para cumprimento das profecias. Que fosse Bolsonaro ou que fosse Lula, qualquer um que subisse, ia ser para o cumprimento das profecias. Porque a palavra de Deus fala que o homem tem o coração, faz planos, mas o Senhor é quem dirige os passos. Todo mundo fizeram o plano de Bolsonaro ganhar, muitos fizeram o plano de Lula ganhar, mas quem dirige os passos é Deus. Então vamos parar com isso, profetaiada. Volte para a palavra de Deus, reverencie a palavra de Deus, obedeça o que está escrito na palavra de Deus, passe a orar um pelos outros e não ficar caluniando, passe a amar uns aos outros e não odiar, passe a bendizer uns aos outros e não maldizer, passe a orar por aquele que vos maltrata e vos persegue, em nome de Jesus. Ore por eles, ore por todos, ore pelo Lula, por toda a família dele, ore pelo Bolsonaro, por toda a família dele, ore por todas as pessoas e os vossos familiares, em nome de Jesus. Então, essa profeta aí, que Deus a perdoe ela, porque ela não vai perder a salvação por essa blasfêmia, mas não continua blasfemando assim não, profeta, porque senão vai chegar a hora que o Espírito Santo não trabalhará mais no seu coração. Só procura discernir qual é o Espírito que está falando com você, se é o Espírito Santo ou se é o Espírito satânico. Porque o que falou com você, profeta, foi o Espírito satânico. Dizer que Jesus Cristo é o número 2. Se Jesus está falando aqui que ele é o primeiro e o último, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Para com isso. Leia com carinho Apocalipse 1,17, Apocalipse 2,8, Apocalipse 1,8, Apocalipse 22,13. Leia, por favor, em nome de Jesus, Filipenses 2,10, que ao nome de Jesus é para dobrar todos os joelhos daqueles que habitam nos céus, na terra e debaixo da terra. Como você tem coragem de falar que o Espírito Santo de Deus te revelou que Jesus é o número 2 da sucessão celeste? Ele é o 1, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega. Vai orar, vai jejuar, vai consagrar sua vida e buscar a verdadeira direção do Espírito Santo e procura se libertar em nome de Jesus desse espírito satânico que está falando contigo e outros demais profetas aí, tantos os que profetizaram a favor de Lula e de Bolsonaro. Tem misericórdia em nome de Jesus, para com isso. Vão orar, vão buscar a face de Deus, passe a obedecer a palavra de Deus e saiba que Deus não entra na política humana. Quando Deus quer levantar um homem para governar, ele levanta e fala, sim, é esse que eu quero e pronto. Foi assim com Davi. O próprio profeta Samuel, vendo os outros filhos de Jessé, olhou pela aparência, olhou pelo exterior e falou, não é esse. O Senhor falou, não é. Não é. Escolheu quem? Davi. E quem impediu Deus de eleger Davi como rei? Foi preciso fazer eleição para votar se Davi seria rei ou não? Deus falou sim é sim, meu querido. Para com isso. Deus não vai ficar revelando quem é que vai subir na presidência do Brasil ou de qualquer outro país, não. Deus vai usar qualquer um que subir para cumprimento da tua palavra. Vigiai e orai em nome de Jesus, nação brasileira e demais nações do mundo. Vigiai e orai e obedecei a palavra de Deus. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você, ô profeta. Você que falou de tanto 2 aí. 2 coisas aconteceu aí e você não teve discernimento. Como eu disse lá no princípio aí.
Ou o Espírito Santo enganou, ou ele mentiu. Ele não se engana e muito menos mente, porque mentiroso é o diabo, mentiroso e pai da mentira. Mas, se foi o Espírito Santo que falou com você, profeta, então você não teve o discernimento da interpretação. Porque se o Espírito Santo falou com você com esse tanto de dois aí, então é o seguinte, esse número 2 aí, então, que você diz que o Espírito Santo te revelou, que não é o Espírito Santo, mas vamos fazer de conta que seja, se esse número 2 aí foi o Espírito Santo que falou com você, profeta, você então interpretou mal o que o Espírito Santo quis te dizer. Então esse número 2 vai bater com duas coisas. As duas vitórias do Lula no primeiro e no segundo turno, primeiro turno, segundo turno, 2 turnos. Então o Espírito Santo te revelou que o Lula ia ganhar nos 2 turnos. Outra coisa, o Espírito Santo te revelou que o Bolsonaro ia perder com mais de 2 milhões de votos de diferença. Então esse número 2 que o Espírito Santo te revelou aí, então só pode ser isso. Só que não é o Espírito Santo não, isso é o Espírito Satânico que falou contigo, tá? Então eu volto aqui a dizer, em nome de Jesus, amados irmãos, em Cristo Jesus, vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus mediante a luz da palavra de Deus, obedecer o que aqui está escrito. Pare de maldizer das pessoas, pare de orar, de perseguir, porém não pare de orar, ore sem cessar um pelos outros, em nome de Jesus. Que Deus perdoe essa profeta, que Deus perdoe todos os outros profetas que andaram dizendo aí que o Espírito Santo falou com eles e não é. Pelo amor de Deus, busca saber, busca discernir qual é o Espírito que está falando com vocês, porque a palavra de Deus fala que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, e os demônios que estão subordinados a ele se transfiguram em ministro de justiça. A palavra de Deus em Apocalipse 13:11 fala de uma besta que levantou da terra, que ela tem 2 chifres semelhante a de um cordeiro, mas que fala como dragão. Cordeiro, quem é cordeiro? João 1:10. Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é dragão? Apocalipse 12:9. O diabo, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. Então essa besta que levantou da terra ali de Apocalipse 13:11, ela tem a aparência de Jesus Cristo, mas ela fala como o diabo. Profeta, buscai saber qual é o Espírito que está falando contigo, porque o Espírito Santo não mente, ele não se engana, e ele não veio para ficar aí revelando resultado de eleição para ninguém não. Tá? O Espírito Santo, eu te repito, ele veio para convencer a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos levar ao arrependimento, ele veio para nos levar aos pés de Jesus e ganharmos a salvação. E acima de tudo, o Espírito Santo, ele está no nosso meio para nós estudarmos, examinarmos e entendermos a palavra de Deus, que é inalterável, que é imutável, que dela nada se deve tirar e que dela nada deve acrescentar. Então, cuidado, minha querida irmã, você aí que profetizou que o número 2 ganharia e o número 2 perdeu, tá? Perdeu nos 2 turnos, ainda perdeu com 2 milhões de votos de diferença. Então, quem te enganou aí foi o espírito de Satanás. O espírito de Satanás falou para você que o número 2 ia ganhar, e você está falando que foi o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não mente. Quem é que ganhou? O 22 ou o 13? Não estou aqui para torcer para nenhum dos dois. Eu estou aqui para orar por eles e pelos familiares deles. Você devia fazer o mesmo, profeta. Vocês deviam fazer o mesmo, nação brasileira. Orar pelo Bolsonaro e toda a tua família, pelo Lula e toda a tua família. Orar por todos aqueles que estão governando, seja de deputado até prefeito, governador e presidente, senadores. Ore por todos e os teus familiares. Ore para que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente, o teu entendimento, para que você não seja enganado por espíritos imundos que querem se passar pelo Espírito Santo. Porque essa profeta aí, ela teve aí a revelação de um espírito imundo, não foi do Espírito Santo não. Tá? Porque o Espírito Santo não ia se enganar, dizer para ela que o número 2 ia ganhar, que 2 e 2 é 22, dizer que Jesus Cristo é o número 2, sendo que Jesus Cristo está falando, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então eu deixo para vocês aí Apocalipse 1:8, eu deixo para vocês aí Apocalipse 1:17, eu deixo para vocês aí Apocalipse 2:8, eu deixo para vocês aí Apocalipse 22:13, tá? E aí, guarde no coraçãozinho, no ouvido de vocês, Filipenses 2:10, que ao nome de Jesus é para se dobrar todo o joelho, tanto dos que habitam no céu,
como dos que habitam na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo, ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E ele ainda chega a dizer, eu sou o primeiro e o derradeiro. Antes de mim nunca houve, depois de mim nunca haverá. Não foi o Espírito Santo de Deus que falou para você que Jesus Cristo é o número 2, não, tá? Não foi. Vigia, profeta. Ore. Queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe. Peço perdão se faltei com respeito, não foi essa a minha intenção. Só gostaria que vocês entendessem uma coisa. Deus nos ama. Deus quer a nossa vitória. Deus quer a nossa salvação. Mas depende de mim e de você. Depende das nossas obras, depende da nossa consciência, depende dos nossos olhos, dos ouvidos, da boca, das obras de nossas mãos. Então vamos fazer tudo para a glória de Deus, vamos fazer tudo para a honra do Senhor e vamos obedecer a palavra do Senhor, tá? Vigiai e orai, diz assim o Senhor, porque a palavra de Deus nos diz, nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4, e eu quero deixar mais uma vez para vocês, Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, faça tudo pelo reino de Deus. Busca a justiça de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, tá bom? Todo aquele que subirá no governo vai subir para o cumprimento das profecias, tá bom? Que Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo é o que eu desejo para cada um de vós, amém?